Nino virou obsessão. O Palmeiras tem uma estratégia para tentar contratar o zagueiro do Zenit e pacotão de volantes. O Marlon tá quase fechado e o Verdão tá sondando aí jogadores da Premier League, lá direto da Inglaterra. Então pode ter jogador lá direto da Premier League vindo para o Palmeiras. E o Bruno Rodrigues, o futuro do Bruno Rodrigues está muito perto de ser definido. Nós vamos trazer aqui para vocês essas três informações. Eu sei que o momento é ruim, eu sei que você está bravo, eu vou usar a palavra aqui correta, eu sei que você está puto, mas acontece, cara. Futebol tem dessas, a gente também tá passando um fim de ano aqui que a gente não queria, mas deixa o teu like, é muito importante pra gente. Sei que às vezes você não tá nem com cabeça para ouvir notícia do Palmeiras, trocar uma ideia sobre o Palmeiras, mas já que você tá aqui, aproveita a oportunidade e dá essa moral pra gente. Você que não nos conhece, muito prazer. Eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado aqui é o Erlan Dias e todo santo dia, quase não, todo santo dia não, esses dias aqui nós damos uma descansada, né, Orla, pra ser justo. Tem vídeo aqui sobre Palmeiras, futebol, resenha, entretenimento e feito de maneira muito leve, que é assim que a coisa precisa ser. Fechado, meus amigos? Vamos começar aqui falando de Bruno Rodrigues, tá? O futuro do Bruno Rodrigues que está definido. Antes de tudo, Erlan, uma opinião rápida sua. O que você achou daquele documentário do Palmeiras lá na Globo? O Acesso Total. Confesso para você que a ideia é boa, né? A ideia é até bacana, só que como perdeu, tudo fica ruim. Não é que tudo fica ruim de ver, fica difícil de ver. Né? Porque se ganha um título, se ganha alguma coisa, já tá todo mundo falando, nossa, olha como fulano é diferente, como isso aconteceu desse jeito, mas nada consegue agradar. Eu entendo o torcedor do Palmeiras, né? Nada que vai vir agora referente a Palmeiras vai conseguir dar uma impressão boa, né? Não tem como. Eu fiz um vídeo sobre o documentário, acho que eu postei ontem de manhã, né? Porque saíram os 2 primeiros episódios. E eu acabei assistindo os 2 primeiros ali e postei o vídeo falando sobre o documentário, mas depois eu confesso que eu não consegui assistir o restante. São 5 episódios, né? Acredito eu. E é isso, o documentário em si, a produção audiovisual da Globo é absurda, né? Muito, muito bem feito, muito bem roteirizado os acontecimentos e tal. Mas é isso, com o resultado que vai interferir, porque eu até citei o exemplo no vídeo que eu falo, da estrutura do Palmeiras. Quando você olha a estrutura do Palmeiras e o time ganha, você fala, por isso que ganhou, baita estrutura, não sei o que tem. Aí quando dá ruim, você vai falar, pô, os caras têm tudo isso e não ganha, né? Então é um documentário que não adianta, o resultado que vai mudar a percepção dele. E é o segundo que rola. O primeiro tinha sido do Corinthians, na temporada horrível do Corinthians, e agora a temporada ruim do Palmeiras. Então os outros clubes aí, quando procurarem vocês para fazer acesso total, toma cuidado, certifique-se que a temporada vai ser legal. Eu não sei se os caras acreditavam que teria pelo menos um título, eu acredito que sim. O Palmeiras estava brigando ali, né? Mas realmente acabou dando ruim na segunda edição e não foi muito boa. Eu confesso que eu ainda não vi, mas eu tenho certeza que eu vou ver e vou me irritar, vou ficar puto. Mas depois eu trago as minhas impressões aqui para vocês. Eu tô vendo só a galera postando uns prints aqui, eu já tô ficando bravo só de ver os prints. Eu tô ficando irritado de ver os prints. Então. A galera... escrita. O que mais pegou dos prints, né? Da galera postou foi exatamente o negócio de estrutura, né? O Abel ali na cadeirinha, os caras. Mas uma coisa, aí é pessoal de cada um, né? Eu confesso que eu assisti, por exemplo, o vídeo sobre a eliminação do Corinthians de boa, a parte ali. Assistindo ali, de boa não, né? Mas assim, você não curte. Mas o que mais me incomodou é quando você tem aquela virada de chave que começa a dar certo, Flaco Lopes e Vitor Roque, que começa a funcionar as coisas, e aí você começa a ficar puto que em qual momento os caras desaprenderam a jogar futebol, né? Então você fica bravo até com a parte boa, né? As partes que funcionaram, assim. É uma experiência bem complicada para quem é torcedor. Para rival deve ser deliciosa. Eu já vi uma do Abel aqui que, pelo amor de Deus, que dele falando do Campeonato Brasileiro, né? Ah, vamos largar, não temos mais energia para o Campeonato Brasileiro. Brigando por título, o Abel me manda essa. Eu vou assistir depois e vou vir aqui, mas isso aqui é inacreditável. Eu acabei de ver a fala dele aqui. É um negócio que definitivamente um técnico do calibre dele não pode fazer isso aí, cara, jamais. Vou assistir depois e trago as impressões para vocês. Você que já assistiu, deixa aí nos comentários. E vamos às notícias aqui, vamos falar das notícias, que é Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues está na corda bamba, ele fica no Palmeiras. Bruno Rodrigues fica no Palmeiras, mas pode sair a qualquer momento. Mas, nossa, que notícia bosta que você está me dando. O cara fica, mas pode sair a qualquer momento. Por quê? Nenhuma sondagem no Bruno Rodrigues avançou. Né? O Bruno Rodrigues ele se reapresenta normalmente no dia 4 de janeiro. Ele vai começar a pré-temporada com o elenco do Palmeiras, mas ele não está blindado. O Palmeiras deixou claro nos bastidores que vai ouvir propostas por ele. Até agora só teve sondagem, nada oficial na mesa. O Palmeiras ainda
digere o pacote completo, que são 2 lesões pesadas no joelho, incluindo ruptura, e a do tendão patelar, né? A mesma região ali do Ronaldo, em 2000, para você ter noção da gravidade. São quase 2 anos sem sequência. E agora, esse torneio dele lá em Ceará Mirim, nas férias que ele jogou sem autorização, colocou ele praticamente na linha de punição interna do Palmeiras. E, ao mesmo tempo, o mercado lembra do Bruno de 2023. Foram 67 jogos, 17 gols e 10 assistências pelo Cruzeiro, que botou ele aí no radar do Palmeiras. Ou seja, ele ainda tem um holofote, né, muito pelo que ele já fez no Cruzeiro. Tem ainda quem goste dele, mas depois de tudo que o Palmeiras investiu e dessa novela física que foi, ninguém vai liberar de graça. O Bruno Rodrigues, ele começa o ano como jogador do Palmeiras, mas ele está claramente em vitrine. Se aparecer alguma proposta que pague uma quantia razoável e o Palmeiras consiga aliviar a folha, o Palmeiras vai negociar sem drama. Se não aparecer, o Abel tenta recuperar aí dentro de casa, o que eu acho difícil também. E aí a treta passa a conviver com um ativo que é caro, de histórico pesado de lesão e ainda com o puxão de orelha recente ali por causa do rachão nas férias. Você vê futuro para Bruno Rodrigues? Eu não vejo. Eu negociaria o quanto antes. Se ele teve que dar a volta por cima de lesão, agora ele teria que dar essa volta por cima dessa parte de responsabilidade, né, que aconteceu no final do ano. É difícil, realmente não dá para enxergar. A gente viu quando precisou dele aí, tudo bem, acho que foram 2 gols ali e tal, né, bonita história e tal, mas a gente sabe, né, cara, realmente não acompanhou o nível que precisou, né. Você falou aí até da fala do Abel, e de fato ali na hora o Abel deu uma viajada aí nessa fala, porque nessa reta final foi quando precisou mesmo daquela energia a mais, né? E você via que o Bruno Rodrigues meio que nem tinha isso muito para entregar, e a temporada que vai ter agora também complicadíssima. Então realmente, se tiver aí uma proposta, né, é bom que saia, mas se não tiver, né, vamos ter que aguentar aí, né, aquele tweet que virou um clássico, né? O jogador ruim é uma pica, né? Que você vai acabar precisando dele uma hora. Ele nem é ruim, mas ele hoje, pelo menos que a gente viu, não consegue entregar o que o Palmeiras precisa. Agora você que está aí nos acompanhando, deixa nos comentários, cara. Você é a favor da permanência do Bruno Rodrigues ou não? Acredito aqui que pelo menos a maioria vai dizer que não. Eu acho que hoje ele não serve para Palmeiras, tá? Vamos falar aqui do pacotão. Acho que nem serviu. Vou ser até bem sincero pra você. Até quando ele foi contratado. Ele foi contratado naquela filosofia do Palmeiras de cachorro magro, numa coisa meio parecida com o Rony, né? Para chegar para se provar ali, mas sem os títulos do Rony. Ele vinha de uma temporada boa no Cruzeiro. Mas para Palmeiras mesmo, para mim, nunca serviu. Falando aqui de pacotão de volantes, o Marlon Freitas está quase fechado e o Palmeiras sondando aí campeão do mundo na Inglaterra. Nos bastidores, o desenho é o seguinte: Marlon Freitas praticamente encaminhado e ele é tratado como reforço certo, mas ainda não anunciado. O negócio aí gira em torno de 5 milhões de euros, algo perto de 30 a 32 milhões, pedido do Abel Ferreira. Marlon Freitas é pedido do Abel Ferreira. Contrato longo e esse encaixa no perfil aí que a diretoria do Palmeiras gosta. Cara adaptado ao Brasil, números e custo menor do que importar direto da Europa. Pelo Botafogo aí ele virou a peça-chave no meio, ele tem mais de 180 jogos, tem título brasileiro, tem Libertadores, jogador de confiança, bom passe, chegada na frente, ele tem leitura de jogo. Talvez só a marcação dele aí que seja mais debilitada, ele não consegue marcar tão bem. Eu não vou julgá-lo porque eu também não consigo marcar, eu não consigo voltar mais, quando eu vou, não volto na pelada. Então não vou julgar o Marlon Freitas. E no Palmeiras, ele entra para repor a saída do Aníbal Moreno e dar competitividade por dentro. Ele pode jogar como segundo volante e em alguns contextos ele pode ser quase um meia de construção. Só que o plano não para nele. O Palmeiras foi atrás de informações aí de 2 argentinos da Premier League. Inclusive aqui, isso aqui é informação do Flávio Latifi, do UOL. Guido Rodrigues, do West Ham, 31 anos, campeão do mundo com a Argentina, ídolo recente no Betis, mas ele está quase sem espaço na Inglaterra. Poucos jogos na temporada, contrato curto, termina ali em meados de 26, não vou lembrar agora, e tem a opção de prolongar. Mas qual que é o perfil do Guido Rodrigues? Ele é primeiro volante raiz, aquele porradeiro, marcação, leitura de espaço, ele é bom em proteger a zaga, ele é exatamente o buraco que o Palmeiras sente desde que começou a improvisar o Fux ali, desde que o Aníbal caiu de produção, e tem um outro também que é o Nicolás Domingues, que é do Nottingham Forest, que tem 27 anos, ele é mais jovem, ele é mais caro. O Forest pagou aí cerca de 10 milhões de euros nele em 2023 e hoje ele é avaliado algo próximo ali de 18 milhões de euros no mercado. Eu duvido muito que o Palmeiras pague isso. Não é titular absoluto, mas entra bastante. Ele joga como segundo volante, ele pisa na área, ele tem mobilidade.
ele tem intensidade de Premier League. Então, ó, os três, Marlon, Guido e Domingues, eles têm ligação via agente, o que facilita ali a consulta e até dificulta o segredo, né, nesse caso. O Marlon, ele é o plano A concreto, tá bem avançado. O Guido e o Domingues, eles são a oportunidade do Palmeiras. Eles só andam se o pacote financeiro der certo ali, que é a caixa o caixa arrecadado com o Aníbal, algumas outras possíveis saídas que o Palmeiras tem em mente, e se algum deles topar baixar a pedida salarial. Então o Palmeiras não está só atrás de volante. O Palmeiras tenta elevar um pouquinho o nível do meio-campo, tenta um jogador nacional consolidado, que é o Marlon Freitas, e os dois gringos da Premier League na mira. Se fecha um desses argentinos, pelo menos o Guido, não conheço tanto do Guido, tá? Mas Argentina, né? Seleção argentina, etc e tal. Tenta mudar um pouquinho a cara, né? O patamar de contratação, né, cara? Você pega do próprio Guido, é um jogador mais experiente, 31 anos aí, né? A espinha dorsal que a gente tinha antigamente era o contrário, né? A gente tinha uma espinha dorsal experiente e a gente ia contratando os caras mais não, igual esse próprio Bruno Rodrigues, né? O cachorro magro e tal. Agora mudou, né? A gente tem uma espinha dorsal jovem, de muita qualidade, e precisa ir atrás dos caras experientes. O Nicolás Domingues, né? Eu vi até que ele sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo, né? Em maio do ano passado, desse ano, melhor, já tô virando ano aqui. Em maio desse ano, então ele tem essa questão da lesão também, que é bom ficar de olho, né? Aquela fala da Leila lá que o Palmeiras não é hospital acabou meio que pesando contra ela depois, né? Mas realmente dá para ver nitidamente a mudança do perfil, que a gente não tem visto, pelo menos por enquanto, nomes mais jovens, ou até igual foi o próprio Emiliano, né? A gente tá vendo mais esses nomes que você vê que é alguns jogadores já mais rodados, o Marlon Freitas é um bom exemplo disso. Eu não consigo entender, tudo bem, eu sei que cada um tem uma opinião, mas tem muita gente problematizando a contratação do Marlon Freitas. Eu acho uma contratação ótima, eu acho que entra nisso que a gente fala. Seria legal, a gente já falou muito sobre Fabinho, sobre Casemiro, seria legal pra caramba pra vir junto, né? Marlon Freitas e Casemiro, por exemplo, e tal. Mas falando dele, né? Falando da contratação isolada, eu acho ótima, e eu acho que ele tem tudo para dar certo, viu? O pessoal pega todo no pé do Abel, viram que foi pedido dele, e os caras falaram, pô, então já não vai dar certo, né? Que o Abel ultimamente não tem acertado muito nos pedidos, mas é um cara pronto, né, mano? Um cara que chega para jogar, é uma realidade do futebol brasileiro agora, esse negócio de SAF aí, né? Porque a SAF, na hora que pesou, eles vão ter que vender, eles vão ter que fazer o dinheiro rodar, né? A gente viu até sobre a reunião que o Marlon Freitas teve com o Textor, que foi uma reunião bem, você vê ali, bem de negócios mesmo, né? Se é seu interesse e tal. Se é talvez um dono não, mas um presidente, né, que é botafoguense mesmo, talvez teria tentado convencer, teria sido um negócio assim um pouquinho mais indo pro sentimento, né? Então é legal o Palmeiras estar aproveitando também isso do mercado brasileiro. Ontem saiu a informação aí do Flamengo tentando o Caio Jorge, que aí você vê que os caras não estão brincando, né? É um negócio assim, um nível muito elevado, uma grana muito pesada que o Palmeiras não consegue acompanhar, então tem que ir caçando, né, esse tipo de jogador. Mas assim, tanto o Marlon Freitas quanto o Guido já entram realmente nesse novo perfil e que me agrada, porque eu acho o time do Palmeiras bom, eu acho o elenco bom, mas você tem que acertar ali algumas coisas, né? Inclusive, informações aqui sobre o próprio Guido. Em 2024, ele estava certo para ir para o Barcelona. Ele estava com um acordo verbal para ir para o Barcelona e essa transferência não deu certo por causa da demissão do Xavi, inclusive fonte do Fabrício Romano. Essa transferência com o Barcelona caiu, ele jogava no Betis na época e ele acabou não indo porque o Xavi foi demitido. E na segunda temporada nele no West Ham, ele acabou perdendo espaço, né, por causa do volante da base, que era o Potts. E em 17 rodadas ali na Premier League 25 e 26, ele só teve em campo em 2 oportunidades. Ele tem uma média de 5,42 recuperações a cada 90 minutos em campo. Então ele tem uma média muito alta de recuperação. E aqui ele está num fim de contrato. O contrato é só até dia 30/6. E ele foi vinculado até para o River Plate, ele que é do River, né? Já jogou no River. Então, é um volante, é uma oportunidade de mercado interessante. Ele é bicampeão da Copa América e campeão da Copa de 2022 com a Argentina. Então, aqui o Palmeiras traria experiência. Eu sei que talvez o torcedor palmeirense já esteja falando quem é Guido,
Quem é esse tal de Guido? Joga no A2, joga no Paulistão do A2, é do Botafogo de Ribeirão Preto, é do Novo Horizontino esse Guido. Eu sei que talvez levante suspeitas, mas aqui, puxando a capivara, né? Puxando a capivara do jogador, parece um jogador muito consistente e não acompanho tanto, mas aqui, como é que os caras dizem? O proceder do menino é bom, né? Você vai ter essa diferença que a gente trouxe o Emiliano Martinez aí, que era. É Dinamarca que o Emiliano é, né? Dinamarca, Midtjylland. Então, tipo, é um time meio desconhecido. Quer dizer, é conhecido para quem joga FIFA, né? O pessoal gosta desses times aí. Mas, assim, um time, uma competição já abaixo versus um cara aí já de Premier League, né? De um time aí já que tem uma certa tradição lá também. Tudo bem que o West Ham não é exatamente um time lá que tá disputando títulos e tal, mas, né, tá entrando, saindo na Premier League. Até verifiquei que os caras estão na zona de rebaixamento. A gente tá buscando a zona de rebaixamento, né? O West Ham e o Wolves, que são os que dá para você tirar alguém, que os caras provavelmente ano que vem vai estar na Championship, né? Mas é isso, é um jogador que assim, pelo menos essa questão da experiência e essa nova busca do Palmeiras me agrada um pouco, e é um processo de reformulação, ele raramente ele vai durar um ano só, né? O Palmeiras viveu isso lá em 2015, especialmente, 2015 contratou bastante, mudou bastante, depois foi acertando, e o time de 2016 é aquele time mais encaixado. Eu acho que agora a gente, se Deus quiser, o time de 2026 vai ser nessa pegada também. E dá um recado para vocês importante aí nessa reta final de ano. Não tem futebol? Tem na Premier League, e a KTO entra junto aí para aproveitar o ganho aumentado nessa última rodada de Premier League no ano aqui. Vai ter muito jogo legal amanhã que você pode aproveitar no ganho aumentado, tá? E você pode ter até R$500 extras aí, com aumento de 25% da sua aposta. E para participar, vocês estão ligados, QR Code aí na tela ou o link fixado no comentário. Você entra aí no site da KTO, você vai criar apostas nos jogos da Premier League. A sua aposta deve ter no mínimo 3 seleções com odds de 3.0 ou mais, tá? Atenção nisso daí. E aí você ativa o ganho aumentado no seu boletim e confirma a sua aposta. Mas fica ligado que até dia 1º de janeiro às 19 horas essa promoção aí para aproveitar realmente essas últimas rodadas aí de Premier League do ano, né? Essa última do ano, e tem mais uma ali no começo ali de janeiro, já que você pode aproveitar também, beleza? Lembrando sempre, apenas para maiores de 18 anos, apostar sempre com responsabilidade na KTO, que é uma casa regulamentada no Brasil. Perfeito, meus amigos, e vamos falar de Nino, o Nino que é um outro alvo do Palmeiras. O Nino virou obsessão, o Palmeiras teve uma oferta negada pelo Nino e prepara uma nova investida no zagueiro do Zenit. O alvo é claro, Nino, ex-Fluminense, hoje no Zenit. O Palmeiras já fez uma primeira proposta e os russos recusaram. A informação de bastidor é que o Palmeiras vai voltar com uma nova oferta, porque esse nome é tratado como prioridade no sistema defensivo de 2026. O Nino, o Zenit, no caso, bate o pé e quer 10 milhões de euros, cerca de 65/70 milhões, para sentar à mesa. É grana de titular absoluto, o cara que chega para brigar de igual para igual aí com Gomes, Fux, Murilo, para não ser só mais um no elenco. Pontos importantes. Acho que aqui não seria nem para brigar com o Gomes, né? O Gomes é titular absoluto nesse time do Palmeiras. E pontos importantes aqui para a gente abordar. O Fluminense, onde ele é ídolo, e o Cruzeiro também rondam o negócio. Nos bastidores, se fala que o Nino daria prioridade para o Fluminense numa volta ao Brasil, mas até agora o Fluminense não chegou próximo do que o Zenit quer. E a situação contratual, o Nino, ele tem contrato longo na Rússia, ele é titular, então o Zenit não está desesperado para vender agora, prefere negociar no meio do ano europeu, com muito mais mercado aberto. E do lado do Palmeiras, o Palmeiras sabe que precisa de um zagueiro de alto nível, destro, para equilibrar ali a linha, e também dar liberdade para o Fux para ser usado até como volante quando necessário. E o Nino, ele entrega liderança, campeão da Libertadores com o Fluminense, experiência de mata-mata, e encaixa bem no estilo do Abel. A leitura hoje é a seguinte: a primeira oferta, abaixo dos 10 milhões, ela foi rejeitada. O Palmeiras estuda melhorar essa proposta na base de um, como o Palmeiras fez com o próprio River Plate. O Palmeiras colocou umas metas ali no contrato do Aníbal Moreno, então o Palmeiras coloca, inclusive não tive acesso ainda a isso, mas são os 7 milhões ali, e o Palmeiras deixa umas
bônus na negociação do Aníbal. Meta, parcela, o Palmeiras tenta fazer isso também numa proposta para o Nino, a base de bônus, meta, parcelamento, para não estourar ali o orçamento de uma vez. Se der certo, você tem um tripé de peso para contar ali na zaga, né? Você tem o Fux comprado em definitivo, você tem o Nino chegando, você tem até o Marlon ou outro volante ali. E o Palmeiras, ele consegue realmente fazer um investimento agora na zaga. Pelo menos eu vejo o Nino como uma dessas peças principais. O que vocês pensam aí? E os 2 últimos anos, talvez, essa parte defensiva do Palmeiras ficou com muitos problemas, né? E o Abel, eu acho que nos principais anos dele, sempre teve uma defesa muito sólida e virou realmente uma treta pro Palmeiras, né? A defesa falhando muito em jogos decisivos. A gente já falou sobre o Murilo, a queda do Murilo, que assusta bastante também, porque é um ótimo zagueiro, mas nos últimos anos aí tá complicado. E o Nino me parece ser um jogador realmente pronto, né? Então é muito legal. Essa mudança, talvez, na zaga também seja importante. O próprio Gomes, que, mano, esse final de ano foi dos poucos que salvou, né? Mas mesmo assim, a gente sabe, né? Tem idade, uma hora o cara começa a pesar. E é um lance de dar cara nova também, né, cara? De mudar um pouquinho aí. Já faz tempo aí que a gente tem o próprio Gomes, tá? O Murilo já tem um tempo aí de casa, então é melhor mesmo você conseguir fazer esse tipo de troca com o cara pronto, né? Para o cara não chegar e ter que pegar, né, um lance de ser já titularzão, às vezes o Gomes fica fora de algum jogo e quem que entra no lugar, né? Então é bom que seja um cara já mais pronto. A gente viu agora que o Vitão foi pro Flamengo, né? Que foi um dos nomes cogitados no Palmeiras, e aí entre Vitão e Nino, por exemplo, eu gosto mais do Nino. Eu sei que o Vitão também tem bastante potencial, mas eu acho que pro que o Palmeiras, não tô falando que nem pode ser que, por exemplo, a temporada do Vitão seja melhor, mas eu tô falando assim, porque o Palmeiras precisa, tem que ver a necessidade do Palmeiras, eu acho que o Nino se encaixa mais. O que você pensa a respeito, senhores? Deixa aí nos comentários. Eu, inclusive, penso que, cara, para você ter um jogador pronto, para você ter um cara do gabarito do Nino, experiência, título, cara titular no Zenit, 10 milhões de euros, o Palmeiras deveria pagar sim para ter um cara pronto, para ter um xerife na sua zaga, cara campeão de Libertadores, cara consolidado, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro que se falava na época que ele jogava aqui no Fluminense. E detalhe, cara, que a torcida do Palmeiras tá tão azeda, ela tá tão mal-humorada que você fala do Nino, você fala mais um bagre. O cara para chamar o Nino de bagre, das duas uma, meu parceiro, ou tu tem que estar muito azedo, ou tu não entende nada de bola pra você falar que o Nino é um bagre, né? Porque Bagrino. Exato, é bagre. Puta, tu já achou o apelido. O miserável é um gênio. Se chegar aqui no render, já tem um apelido dele. Bagrino, né? A torcida do Palmeiras tá complicadíssima, né? A gente tem acompanhado aí, inclusive falando do começo aí, falando do documentário, é aquela impressão assim, deixa o ano acabar, a gente falava até quando o Corinthians começou bem contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, eu até postei, vamos pular para 2026 logo, assim, dá a taça para quem tiver que dar, vamos pular logo. Inclusive eu achava que o Flamengo ia ganhar o Intercontinental e acabou não ganhando, pelo menos isso, né? Mas a impressão que dá, mano, vamos logo, porque senão daqui a pouco eles vão inventar mais alguma coisa. Aí vem os caras inventaram o documentário aí para tirar um pouquinho de sossego que a gente tinha essa virada de ano, né? Mas, né, pelo amor de Deus, é bom que, bem que às vezes a torcida até tem sua razão, mas é bom que realmente a diretoria trabalhe sem olhar muito para esse tipo de coisa, porque daí realmente não é contratar nem o Cristiano Ronaldo, né? Meus amigos, deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Chegamos ao fim do vídeo, deixa o like. Se você chegou aqui, por favor, cara, deixa o like, é muito importante pra gente. Se você tá bebendo, às vezes você tá com a caixa de som ligada, com a sua JBL torando na beira da piscina, ouvindo esses dois aqui, deixa um like no vídeo, que é muito importante pra gente. Qualquer coisa que você estiver fazendo, você está descendo pra praia, você está levando seu cachorro para mijar, você está trabalhando, por favor, é muito importante que você deixe seu like aí no nosso vídeo. Fechado, senhores? Nós voltaremos aqui a qualquer momento com um novo vídeo, com uma nova informação. Sempre atualizando vocês, então fica ligado. Se você chegou aqui e não nos conhece, cara, se inscreve aí no canal, dá uma chance pra gente, deixa o like e a gente vai atualizando você a qualquer momento. Valeu? Um abração, senhores, tamo junto e até o próximo vídeo.